Olá, estamos iniciando mais um podcast 24 em 3 e dessa vez compartilhando o que, gente? Como você otimizar essas 24 horas em 3 estratégias, como eu falei anteriormente: clareza, foco e projeto. Para a gente conversar um pouquinho hoje, a gente vai entrar no modo clareza. Como assim, Fernanda? Exatamente. A pergunta de hoje é: se você fosse seu cérebro, o que falaria para você mesmo, você como pessoa? Então, o que o seu cérebro falaria de você? Imagina você conversando com o seu cérebro. Fernanda, explica um pouco onde você quer chegar com essa pergunta aí. Que pergunta mais maluca é essa? Como assim? Simples. Simples da seguinte forma. Aqui, hoje, eu quero abordar como você pode utilizar o seu cérebro, entender um pouco mais sobre o seu cérebro para compreender o que você poderia estar conversando com ele, né? O que você está colocando dentro do seu cérebro, o que você está captando do seu meio, das suas interrelações, que você está fazendo circular alguns hormônios aí, alguns neurotransmissores, neurohormônios dentro da sua mente. Tá, hoje a gente vai abordar alguns neurotransmissores, alguns hormônios que também podem permitir essa troca de informações dentro do nosso corpo. Poxa, Fê, o que isso tem a ver com você otimizar o seu tempo 24 em 3? Tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Para que a gente produza cada vez mais e melhor, a gente precisa compreender como a gente funciona. E é nesse sentido hoje que eu quero falar um pouquinho dos hormônios e neurotransmissores que estão envolvidos na nossa produção, na nossa ação produtiva, no que a gente desempenha, no que a gente executa no nosso dia a dia para ter uma otimização do nosso tempo. Isso está relacionado intrinsecamente a como a gente programa o nosso cérebro para estar captando essas informações. Isso tem a ver com o quê? Autopercepção. Como você percebe as coisas que a gente capta do nosso meio, do nosso ambiente, das interações que a gente tem com as pessoas que são importantes para a nossa vida, das pessoas que estão dentro do ambiente de trabalho, das pessoas que estão, por exemplo, quando você vai sair de casa, você vai dar de cara com quem? Com o porteiro. Você faz bom dia, boa tarde, boa noite, você sabe quem é o porteiro? Você se identifica, você fala de onde você veio, você tem alguma conversa? Você, quando chega no trabalho, você só chega e executa? Não fala oi, boa tarde, bom dia, boa noite, tchau, obrigado, valeu? Você tem alguma interação? Se você tem alguma interação, você já está estimulando alguns hormônios dentro do seu cérebro. Nós, seres humanos, somos seres sociais. A gente precisa de interagir com o outro. E se essa interação for cada vez melhor, cada vez mais produtiva, se a gente colher frutos com essas interações, melhor ainda. Se a gente puder utilizar essas interações para trazer algum benefício para outra pessoa, melhor ainda. E se você curtir esse vídeo no finalzinho, para mim vai ser melhor ainda. Se você se inscrever no canal, também vai ser melhor ainda. Eu vou ficar muito feliz. Aí, ó, vou fazer circular vários neurotransmissores e hormônios no meu organismo. Que bacana! Hoje eu queria falar de alguns neurotransmissores e também de alguns hormônios, né? A gente tem um hormônio que eu até sempre aponto, falo de algumas pesquisas relacionadas a hormônios e que são muito interessantes. Vamos lá, o primeiro neurotransmissor, o primeiro, digamos assim, a substância que é muito interessante é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que ele fica na região dos núcleos da base do cérebro, né? Principalmente na região do estriado. Né? Eu não preciso entrar em detalhes, mas ele fica bem na região mais central do nosso cérebro, uma posição ali meio centralizada. Olha que interessante aqui, ó. Entrando aqui pelo ouvido, passa aqui, fica bem na região centralizada do nosso cérebro. E a gente ouve tanto falar da dopamina, né, da gente circular esse hormônio dentro do nosso corpo, mas tudo de neurotransmissor e de hormônio, tudo em excesso causa um prejuízo e tudo em baixa causa um prejuízo também. O ideal é que a gente faça circular de modo saudável, de modo em que tenha uma harmonização, que tenha uma homeostase,
que possa ter um resultado muito mais produtivo dentro do nosso organismo. Então, só para relatar, a dopamina é um hormônio que está relacionado à afetividade, né? A impulsividade também, ele é um hormônio que também induz a gente a tomar decisões. Ele é um hormônio que está relacionado também às atividades motoras do nosso organismo. Então, ele faz essa ligação. Tanto é que o nome chama núcleos da base, não é à toa. Não, eu tô brincando. Se um anatomista vê isso, Fernanda, tá viajando na maionese. Não, mas assim, ele faz essa interligação com várias regiões do corpo, principalmente do cerebelo, né, que é responsável pelo nosso equilíbrio. O cerebelo é um órgão do nosso cérebro, ele é um órgão que é responsável pelo nosso equilíbrio, pelas nossas movimentações, né, da nossa coordenação motora. Então, muito do que tem essa região do estriado, ela também faz essa interligação com o cerebelo, com nossa postura, nosso tônus muscular e nossa coordenação motora, e também faz essa interligação com o sistema nervoso central de um modo geral. Tá? Então, ele também não é só responsável pela afetividade, ele também é responsável pela energia, pelo movimento, por nós estarmos sempre em alerta também. E então, quando está em excesso, a dopamina em excesso, ela pode também direcionar alguns transtornos psicológicos. Transtornos de quê? Relacionados ao quê? A um excesso de impulsividade. Então, pessoas que tomam decisões precipitadas, que partem para cima, muitas vezes a dopamina circulante está lá em alto grau no cérebro. E aí a pessoa pode ser muito mais impulsiva, tomar decisões às vezes muito equivocadas, erradas, às vezes pode bater numa outra pessoa, porque às vezes os níveis de dopamina estão elevadíssimos e aí pode causar essa energia em excesso e você ser muito impulsivo às vezes no modo de falar, comportamentalmente falando. Então sim, muitas das psicoses, quando foram estudadas, principalmente na área de neurociência e psicologia e psiquiatria, foram verificados que havia um excesso de dopamina nessas pessoas. Inclusive foram feitos vários testes em que ofereciam dopamina para pessoas assim, que não tinha nenhuma alteração, né? Eram feitos testes antes, aí tinha um grupo controle e tinha um grupo que ia passar pelo placebo, então aqui é uma possível medicação que tomava, e outro que ia passar pelo uso da dopamina, né, a sintética, digamos assim, mas a dopamina sintética no modo da anfetamina. A anfetamina, ela eleva os níveis de dopamina em altos graus. E aí foram feitos o mesmo teste que fez antes de tomar a medicação, fizeram depois que tomou a medicação por um determinado tempo e observaram que essas pessoas que tomavam mais decisões tinham sido aquelas que tinham tomado a anfetamina. Então elas ficavam mais irritadíssimas, partia para cima, tomava decisões aleatórias, então os níveis de dopamina estavam elevadíssimos. Então sim, algumas doenças, algumas psicoses, algumas alterações psicológicas e psiquiátricas, muitas vezes, algumas vezes, né, caso se não é nenhuma alteração outra, eu estou colocando de maneira didática, se for fazer estudos aprofundados é diferente, mas foi feito esse estudo, depois eu posso até compartilhar quem queira, e verificaram que haviam níveis elevados de dopamina em pessoas que, ou então feito esse estudo que deu a dopamina, deu a anfetamina e elevou os níveis de dopamina e a pessoa tinha esse processo exagerado de tomar decisões aleatórias, meio na impulsividade. E quando tem a dopamina em diminuição, uma redução de dopamina, há uma alteração o quê? Uma alteração motora, uma alteração de paralisação de alguns movimentos, o tônus fica alterado, o tônus muscular fica alterado. Tem pessoas que desenvolvem doença de Parkinson, não sei se você já ouviu, que é uma doença que pode diminuir os níveis de dopamina e a pessoa entrar num processo bem alterado de degenerativo, em que a pessoa chega até a ficar acamada, porque os movimentos vão diminuindo. Então, a diminuição da dopamina pode acontecer, o mal de Parkinson. Se eu não me engano, tinha um pugilista
que era o Ali, né? Que ele teve parkinsonismo. Então, pessoas que lutam boxe e que acabam levando muita pancada na cabeça, têm os níveis de dopamina diminuídos. Por quê? Altera os núcleos da base na região central do cérebro. E pode desenvolver o parkinsonismo, não o mal de Parkinson, que tem uma degeneração dessa região dos núcleos da base, mas sim um parkinsonismo por conta das lesões na cabeça. E aí acaba diminuindo a circulação da dopamina, diminuindo a produção da dopamina e a pessoa leva aos mesmos sintomas do mal de Parkinson. Então, às vezes há uma paralisia dos membros, há uma degeneração muscular, uma degeneração da coordenação motora, há uma degeneração da região motora de um modo geral, altera também até a deglutição, às vezes a pessoa tem que usar sonda nasogástrica ou até mesmo gástrica. Então, assim, é uma degeneração dos movimentos. Então, excesso de dopamina não é bom, diminuição da dopamina não é bom, mas fazer circular a dopamina é legal. Como a gente faz circular? Elevando os nossos níveis de afetividade, como conversar com o outro, olhar no olho, dar um abraço, entrar em contato com as pessoas, elevar a nossa afetividade. Ações solidárias elevam os níveis de dopamina, então melhoram os níveis de dopamina circulante. Você ter um tempo dedicado ao seu filho melhora os níveis de dopamina. Você estar bem consigo mesmo também melhora os níveis de dopamina, melhora a circulação da dopamina, certo? Então são essas pequenas coisinhas que podem melhorar como o nosso cérebro pode funcionar no nosso dia a dia. São pequenas coisas, pequenos ajustes, pequenas ações que a gente faz e desempenha que podem melhorar essas condições. Outra coisa que eu queria dividir com você é a serotonina. A serotonina, eu tô olhando aqui porque tem algumas anotações, tá? Acabei de passar o papel aqui. Pois bem, a serotonina também, em excesso, é prejudicial. Em redução, né, em baixa, também é prejudicial. A serotonina ela é responsável pelo quê? Pela regulação do sono, pelo controle do apetite, pelo controle da temperatura corporal e do humor. Então, serotonina elevada demais também pode causar alguns sintomas, porque a serotonina, 90% dela é produzida no intestino. E ela fica circulando e passando pelo cérebro também, porque ela é um bom neurotransmissor. Lembra que eu falei no outro vídeo aí que o intestino é o segundo cérebro do organismo? E é verdade, porque são elaborados vários neuropeptídeos lá dentro. E a serotonina, 90% é produzida ali na região do intestino. Porque muito da serotonina, da produção da serotonina, ela vem dos alimentos, principalmente aqueles alimentos ricos em triptofano, né? Por exemplo, peixe. Então, alimentos ricos em triptofano são produzidos no intestino e vai fazer essa circulação onde? No nosso cérebro, tá? No nosso corpo. E excesso de serotonina vai parar o quê? Vai dar uma náusea, vai dar diarreia, muitas vezes dá alteração intestinal, às vezes dá eleva a pressão arterial, né? Então ela altera também o nosso sistema circulatório, às vezes causa uma confusão, uma inquietação, uma angústia, uma agonia assim, e às vezes em excesso também pode causar alucinação. Tá, por que tem esses sintomas todos? Onde tem isso? Porque pessoas que passam processo depressivo, que têm depressão e que são diagnosticadas com depressão ou estão passando por um estado depressivo, elas recebem medicações que fazem elevar o nível de produção da serotonina. Então, eles aumentam os níveis de serotonina e às vezes há uma, digamos assim, é uma serotonina sintética, entre aspas, né? Mas elevam os níveis de serotonina e fazem com que você acabe se adaptando a esse nível elevado de serotonina para poder melhorar o humor, né? Então, pessoas que passam por processo depressivo recebem medicamentos que vão elevar os níveis de serotonina e aí pode causar esses sintomas que eu passei para você. Serotonina em redução causa o quê? Um estado depressivo, uma alteração do humor para baixo humor, dá perda de apetite, dá fadiga, também dá alteração do sono, diminui o interesse sexual, então diminui a libido e também pode causar o quê? Ansiedade. Então, a serotonina, de um modo geral,
de acordo com os estudos recentes, né, e de estudos da medicina, da psiquiatria, foi verificado que ele é chamado até de hormônio da felicidade, porque se você tem ele num modo bom, né, digamos assim, saudável, circulando no seu corpo, melhor. Se você tem uma baixa, você tem que procurar melhorar e estimular a serotonina, a produção de serotonina. Como? Em relação ao que você se alimenta bem. Então, alimentar-se bem vai melhorar os níveis de serotonina. O que são alimentar-se bem? Alimentos ricos em triptofano, né? Então, os berries, né? Por exemplo, a amora, aqui no Brasil é amora, né? Amora, goji-berry e tal. Alimentos que têm peixes derivados, né? Os peixes, de um modo geral, têm elevação do triptofano. Então, outros alimentos que vão melhorar a produção da serotonina no seu organismo. Outros também comportamentos que vão melhorar é você observar as coisas do ambiente e colher coisas boas desse ambiente. Você, por exemplo, está assistindo televisão, se tiver um noticiário e estiver passando notícias ruins, gente, deixa pra lá. Se você quiser saber mais coisas, você vai lá, entra na internet, busca saber aquela situação e pronto. Não deixa aquilo lá entrar na sua mente todo segundo, né? Então, lógico, tem coisas que a gente vai ficar alheio aos noticiários? Não. Você vai buscar as notícias que realmente trazem alguma relevância, certo? Por exemplo, coisas que são importantes para o seu país, coisas que são importantes a nível mundial. Tá? E você vai lá e busca saber sobre isso, em vez de ficar apenas absorvendo de modo muito passivo. Então, a serotonina tem essas questões que eu passei para você. Temos também a adrenalina. A adrenalina não é uma grande vilã, ela é um hormônio, ela é produzida nas glândulas suprarrenais, que elas ficam sobre o rim, e ela sim é importante, ela faz circulação toda no nosso cérebro também. Ela é importante para os momentos de quê? Quando a gente tem uma exacerbação das emoções, então quando a gente tem medo de alguma coisa, ela é acionada. Quando a gente pratica esporte, a adrenalina é acionada, faz exercício físico, ela é acionada. Quando a gente passa por algum momento importante, alguma prova, alguma avaliação, alguma apresentação de um trabalho, a gente aciona a adrenalina para a gente ficar em alerta. E quando há também diminuição do açúcar no sangue. Então a gente precisa da adrenalina, porque a adrenalina vai o quê? Vai movimentar o nosso organismo para alcançar a homeostase. Então sim, a adrenalina é importante, ela permite também uma excitação, então quando a gente está celebrando, a gente tem a ação da adrenalina, então sim, ela é importante. Quando a gente tem ela em excesso, aí sim, a gente precisa observar os momentos que isso acontece, que aí o excesso da adrenalina pode levar a gente aos níveis de estresse e esgotamento físico e mental. Então, níveis de adrenalina muito excessivos, é como se a gente fosse um viciado em adrenalina. A gente precisa otimizar os momentos em que a gente vai fazer o uso da nossa adrenalina, desse nosso medicamento interno aí. E quando a gente tem diminuição da adrenalina, a gente tem um momento mais de recepção, né? De receber mais as situações que aparecem, a gente tem uma certa passividade, mas isso não quer dizer que você vai ser sempre uma pessoa passiva. Assim não. Mas a adrenalina, ela tem essa ação. O importante é a gente cuidar, porque ela, junto com o cortisol ou junto com a dopamina em excesso, isso pode causar algumas alterações mais psicológicas importantes no nosso organismo, certo? Como eu falei antes. Porque às vezes esses hormônios e neurotransmissores, neurohormônios, eles não atuam sozinhos, eles atuam em conjunto também. Então é importante a gente sempre observar que o nosso cérebro pode falar com a gente de maneira muito eficaz, a partir do nosso comportamento, certo? Uma coisa importante que eu queria dividir com você é o cortisol. E para que a gente usa o cortisol? Para que serve o cortisol? O pessoal fala tanto. O cortisol serve para você acordar de manhã. Então, quando a gente tem uma elevação dos níveis de cortisol no período da manhã, ele serve para a gente acordar, para a gente ser produtivo, para a gente agir no período
da vigília, digamos assim, no período da manhã. Então, os níveis de cortisol, eles elevam quando a gente está acordando. Tanto é que quando a gente faz a pesquisa do cortisol, qual é o horário? É às 8 da manhã, que faz a pesquisa do cortisol sanguíneo ou mesmo salivar, e às 16 horas para saber se ele já está reduzindo ou se ele está se mantendo muito elevado. Então, quando o cortisol está muito elevado, em excesso, ele pode dar os sinais de quê? De estresse, juntamente com a adrenalina, né? Já viu. A gente pode entrar no esgotamento físico e mental, a fadiga mental, né? A gente pode entrar no nível de ansiedade muito elevado. Então, sim, é importante que você faça uma avaliação, vá ao médico, busque saber no endocrinologista, no nutrólogo, no nutricionista, busque saber um pouco mais sobre os níveis de cortisol. Com licença. Quando também está muito elevado, pode aumentar o risco de diabetes. Por quê? O cortisol muito elevado, junto com a adrenalina, ele vai movimentar o quê? A glicose do seu organismo. Então, aumentando a glicose circulante do seu organismo, a insulina às vezes não alcança para poder causar essa homeostase. O que é homeostase, né? Eu falei homeostase acho que algumas vezes. A homeostase é um equilíbrio do organismo. Na verdade, não chega a ser um equilíbrio, mas é uma harmonização do organismo para que as condições sejam compatíveis com a vida, digamos assim. A homeostase seria exatamente isso, que as condições do nosso organismo sejam compatíveis com a vida, com o restabelecimento do nosso organismo, a nível de imunidade, a nível de alerta, a nível de proteção do nosso corpo. Então, a homeostase é basicamente isso. E também pode acontecer, quando está muito elevado, o aumento da pressão arterial, então da hipertensão, pode causar também depressão, por incrível que pareça, a elevação do cortisol. Pode também alterar, a gente chama isso de síndrome cushingoide, que é a atrofia muscular. Então, é uma coisa um pouquinho mais agravada. Então, os níveis de cortisol, quando estão muito alterados, muito elevados, juntamente com a adrenalina, também pode levar ao estresse crônico. Então, sim, é importante que você esteja acompanhando lá com o médico e observando como é que está o seu cortisol. O cortisol é produzido aonde? Nas glândulas suprarenais também, juntamente com a adrenalina. Então, elas são as glândulas que ficam em cima dos rins, então suprarrenais. Adrenais não, suprarrenais, tá? Ok? Beleza! E quando o cortisol tá baixo? Aí sim, existe uma diminuição do apetite, olha só, pode acontecer anemia e depressão, também um estado depressivo do organismo. Então, a alteração do quê? Do humor, galera, o humor. Pense, quando o cortisol também tá baixo, também não é interessante. O cortisol serve pra gente ter um pouco mais de energia, principalmente quando a gente está no período de vigília, no período de alerta. E no sono, quando tá diminuindo, ou, por exemplo, quando a gente diminui a luz no clima, né, do ambiente, quando tá começando a anoitecer, o cortisol diminui e a ação do quê? Da serotonina. E a serotonina entra para controlar o sono. Beleza? Então tá, e o último que eu queria abordar aqui com você é a testosterona. Gente, a testosterona tem no corpo masculino e no corpo feminino. Sendo que no corpo masculino, a testosterona ela é produzida onde? Nas glândulas reprodutoras. Então, no homem, ele é uma produção mais acelerada e na mulher é diminuída, porque a gente tem a progesterona, certo? Então, a gente tem testosterona, mas também temos a progesterona. No homem, tem só a testosterona, em grandes quantidades, que dá inclusive as características físicas, né? A barba, o bigode, as características másculas. Então, sim, o pomo de Adão. Então, há as alterações masculinas, o pelo no corpo. Então, o excesso de pelo no corpo também aumento da testosterona. E aí, quando está em elevação, ou quando homens fazem uso de testosterona, repõem testosterona sem precisar, às vezes pode até bloquear a testosterona circulante do próprio organismo, acredite. Então, a gente acha que testosterona está relacionada à agressividade masculina, mas não. Está relacionada à virilidade, ao tônus muscular, à energia do corpo, ao aumento de músculos. Então, a testosterona, ela permite essa energia corporal do homem. Na mulher, ela melhora o quê? Diminui a gordura do corpo da mulher, então ela diminui. Também melhora o tônus muscular e também dá um pouco mais de energia na mulher. Principalmente mulheres que estão passando pelo período de menopausa,
aí às vezes é necessário, não, né, tem que ser avaliado pelo médico, pelo ginecologista, a reposição de hormônio de testosterona, tá? E muitas vezes é na questão de óleo, né? Passo óleos nas regiões que podem ser absorvidos. Ou às vezes é via oral, não tenho certeza, mas assim, é um óleo que se passa no corpo. Então, quando há uma diminuição da testosterona, isso acontece, por exemplo, no caso das mulheres, quando passa pela menopausa, principalmente, não só tem uma diminuição da progesterona, mas como também da testosterona, ele pode desenvolver o quê? Um cansaço, muitas vezes altera o sono, ele causa uma insônia, pode causar confusão mental e também pode diminuir a libido. Então, a alteração da libido quando tem uma diminuição da testosterona, principalmente na mulher, porque a gente já tem reduzido, e se diminuir a testosterona, diminui também a libido, e no homem, se também tiver uma diminuição da testosterona, há uma diminuição da libido. Então, sim, no homem faz uma alteração um pouco maior. Por isso que tem homens que passam pela andropausa. É como se fosse a menopausa do homem. E sim, há uma diminuição da testosterona. Um pouco mais raro esses casos, mas acontecem do homem ter uma redução da testosterona. Por quê? Normalmente acontece com o envelhecimento. Porque as células dos órgãos reprodutores também estão envelhecendo. Então, muitas vezes, homens precisam repor, principalmente aqueles homens que estão passando por essa idade, né, de andropausa, passando pela andropausa depois dos 40 anos. Né? O homem acho que é um pouquinho mais. Depois dos 45 ou dos 50 anos, precisa, às vezes, repor testosterona, certo? Então, ou faz uma avaliação com o seu urologista que ele vai te falar, ou endocrinologista, certo? Então eu queria dividir com você esses hormônios para quê? Porque agora vem a pergunta, o que o seu cérebro falaria para você? Ou seja, o que você está fazendo circular no seu corpo? Em termos de o que você está captando do seu ambiente, das suas interações e fazendo circular no seu organismo, no seu cérebro, os tipos de neurotransmissores que estão passando por ele. Então, a partir do momento que você faz essa avaliação, que você tem essa clareza desses hormônios, você começa a perceber o seu comportamento. E o comportamento está inteiramente ligado, bem ligadinho com o seu comportamento, sua comunicação está totalmente ligada com como você circula esses hormônios e neurotransmissores dentro do seu cérebro. Então, se você está tendo, digamos assim, está tendo um posicionamento diferenciado, está sendo mais positivo nas situações que aparecem na sua vida, está correndo atrás, então que tipo de neurotransmissor que você está usando? Que tipo de hormônio você está fazendo circular no seu corpo? Então, muitas vezes a gente se depara com situações que são muito ansiosas, né? Que nos causam muita ansiedade, né? Então, como é que a gente está fazendo? Essa é a questão. Estou colocando esses hormônios aqui para você ver e analisar que tipo de emoção que você está acionando no seu cérebro e como ele poderia estar falando para você, opa! Ô Fernanda, diminui aí o cortisol, minha filha, porque você está muito estressada, vamos melhorar isso aí. Ô Fernanda, diminui esse adrenalina aí, filha, porque você tá com medo de quê? Medo de quê? Vamos ver como é que tá isso aí. E você ter uma clareza da ação desses neurotransmissores, desses hormônios, fazem você perceber como o seu cérebro poderia discutir com você o que você pode fazer melhor para o bom funcionamento dele. É como se você colocasse o seu cérebro no divã. Presta atenção, cérebro. Nós temos que bater um papo. Vamos lá, vamos melhorar os hormônios que estão circulando no seu corpo aí? Tá muito reduzida a sua dopamina, vamos melhorar a dopamina, certo? Então, coloque aí, converse aí com o seu cérebro, busque coisas mais positivas e produtivas que vão te levar a algum lugar. Busque sempre coisas mais positivas. Augusto Cury tem falado muito sobre isso, sobre inteligência socioemocional. Daniel Goleman trouxe também esses conceitos de inteligência emocional, sim, porque muito do que a gente tem convivido hoje tem trabalhado não só a nossa inteligência cognitiva, que é o que a gente capta,
né, de informações, de conhecimento, como também nossa inteligência emocional. Então, cuide do seu cérebro para saber o que ele está captando do meio e das interações que a gente tem no nosso dia a dia, certo? Se você curtiu esse vídeo, coloca o joinha. Se você não curtiu ou quiser deixar um comentário, coloque aí o comentário, vai ser ótimo, eu vou ficar muito feliz em estar te respondendo. E se acrescentou alguma coisa, despertou algum insight na sua mente, coloca aí, às vezes tem um insight, eu falo, nossa, eu não tinha pensado nessa condição. Divide aí comigo, para mim vai ser muito bom, tá ok? Então a gente se vê no próximo podcast. Até mais!